A gente vai continuar a falar sobre esse assunto aqui, porque os entregadores, eles fizeram essa greve em todo o país, não foi só aqui em Goiânia, não. Dentre o que eles pediram, dessas melhores condições de trabalho, pediram medidas de proteção contra o risco de infecção pelo novo coronavírus e mais transparência na dinâmica e funcionamento dos serviços e das formas de remuneração. Eu vou falar agora com o advogado Fabiano Rodrigues para a gente entender como é que é essa legislação trabalhista para os entregadores de aplicativo, para saber se ela realmente existe. Boa tarde, doutor Fabiano. Existe uma legislação que eles se enquadram ou eles são trabalhadores totalmente informais? Como é que funciona? Já que é uma profissão relativamente nova no Brasil, né? Boa tarde, Danusa. Boa tarde a todos. Exatamente, Danusa. Essa uberização, essa forma de trabalho através de aplicativos é uma relação nova, uma relação moderna que vem exatamente talvez completar um vazio que havia na sociedade com a necessidade de realizar esses transportes ou essa entrega através desses aplicativos, através desses trabalhadores. Mas nós não temos uma legislação assim específica do ponto de vista trabalhista que regula essa relação. Eles são considerados, para nós, operadores do direito trabalhista, como trabalhadores autônomos. Alguns pleiteiam na Justiça do Trabalho o reconhecimento desse vínculo empregatício, como se empregado com carteira assinada fosse. Mas a grande maioria não ganha esses processos e a jurisprudência majoritária entende que eles são trabalhadores autônomos, ficando então à mercê da legislação protecionista do direito do trabalho. Eles poderiam se enquadrar naquela questão do microempreendedor, do MEI, de abrir uma microempresa e ter uma relação que pelo menos eles tenham alguns direitos, como as pessoas que são microempreendedoras têm, como por exemplo, um auxílio aí no caso de doença? Tudo isso eles podem fazer. Todo trabalhador autônomo que se enquadrar nos requisitos da lei e quiser, por exemplo, abrir uma MEI, uma microempresa individual, microempreendedor individual, ele pode fazer. E dessa maneira ele vai ficar mais resguardado, como você disse aí, do ponto de vista previdenciário. Caso ele sofra algum acidente, etc., qualquer coisa nesse sentido, a legislação previdenciária irá proteger o beneficiário nesse momento. Advogado Fabiano Rodrigues, vamos mudar um pouquinho agora de assunto. A gente está entrando nesta nova fase, entrou aí da questão do isolamento intermitente. Desde o início da pandemia, tem essas questões de trabalhistas, relação do empresário, relação do trabalhador. O que é que fica de direito neste período? Seguem aquelas mesmas regras das empresas que adotaram de redução de jornada de trabalho, até mesmo redução salarial em comum acordo das duas partes? Ou como é que vai mudar alguma coisa com esse isolamento intermitente de 14 dias fechado e 14 dias aberto? Perfeito, Danusa. Do ponto de vista trabalhista, não há uma lei nova para regular essa situação do decreto estadual, deixar isso bem claro. Desde quando iniciou-se essa pandemia, desde quando teve o decreto, ali em meados de março, foi primeiro editada uma medida provisória, 927, que permitiu uma ampla negociação entre patrão e empregado a título de flexibilização de férias, criação de banco de horas, antecipação de feriado, que tudo isso pode continuar sendo feito. Assim como ainda está em vigor a medida provisória 936, que é essa que exatamente você falou, da possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e da remuneração, consequentemente, assim como também a redução da jornada e do salário daquele colaborador em torno de 25%, 50% e até 70%. Isso continua em vigor, mas isso tem um tempo, um limite de prazo máximo que pode ser utilizado essas medidas. Os empregadores estão ansiosos pela conversão dessa medida provisória em lei e que tudo indica, leva a crer, que vai ampliar esse prazo de suspensão, porque a maioria das empresas já utilizaram o prazo máximo de suspensão do contrato de trabalho, que é de 60 dias. Então, nessa intermitência agora aqui no estado de Goiás e aqueles municípios que aderirem ao decreto estadual, vai ser de suma importância uma possibilidade de redução da jornada e do salário ou também da suspensão do contrato de trabalho. Só lembrando que o primeiro decreto da pandemia, decretando o isolamento social aqui no estado de Goiás, foi em março. Tem empresas como, por exemplo, restaurantes que estão fechadas há mais de 100 dias.
Eu gostaria a opinião do senhor para a gente finalizar. Tanto os empresários quanto os funcionários, às vezes, têm muitas dúvidas em relação a esses acordos, em relação ao que pode, ao que não pode, porque o empresário tem a dificuldade de pagar, mas o funcionário também não pode deixar de receber o que é direito dele. Qual a orientação para essas pessoas, para que elas fiquem bem informadas? É procurar um advogado para esclarecimento? Com certeza, Danusa. Acima de tudo, a primeira dica que a gente fornece, a gente sempre passa para os empresários e para os trabalhadores, é o bom senso, é o sentimento também de empatia. É um momento de compreensão desse momento, como você disse, desde março, o segmento, por exemplo, de bar e restaurante, encontra-se com as suas atividades suspensas. Então, eles estão sem possibilidade de oferir uma receita para fazer o pagamento do salário. Então é hora de sentar, de negociar, procurar uma assessoria jurídica, assim como também pode procurar o sindicato, para ali, através do sindicato, desde quando iniciou-se a reforma trabalhista, implantou-se a reforma trabalhista em 2017 aqui no Brasil, a possibilidade de negociar é muito mais ampla. Então esse é um momento de união, esse é um momento de solidariedade e de sentar e discutir cada caso. Eu falei aqui com o advogado Fabiano Rodrigues. Muito obrigado pela sua participação. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado eu.